Olá, professores! Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas instruções de preparação para a aula. Eu gostaria também de aproveitar e compartilhar aqui a minha tela, onde eu vou mostrar um manual, onde ele vai passar um pouco mais sobre essas instruções de preparação para a aula. Então, como vocês podem ver nesse manual, ele fala um pouquinho sobre princípios de preparação para uma aula eficaz. Olha só que interessante, eu marquei só alguns pontos, tá? A gente não vai ter muito tempo, mas eu vou também deixar disponível esse link para vocês poderem acessar e estudar esse material com mais cuidado, com mais tempo até. Então ele fala um pouquinho sobre o currículo do seminário. Ele diz aqui, ó, o material curricular do seminário e do instituto deve ser a principal fonte de recursos para ajudar os professores a prepararem e dar boas aulas. Então, o manual, ele é excelente. Ele é a principal fonte para a gente poder preparar nossas aulas. E aqui embaixo, ó, eu deixei marcado, porque ele fala o seguinte: quando o professor utiliza o material curricular em conjunto com o estudo do bloco de escrituras, o Espírito Santo tem a oportunidade de ensinar e ajustar a lição às necessidades dos alunos. Então a gente vai ter o manual de um lado, onde ele vai estar também nos ajudando, a principal fonte de estudo, né, de preparação da aula, e a escritura e o manual ele vai mostrar ali o bloco pelo qual nós vamos estudar. O que é o bloco de escrituras? O bloco nada mais é o momento ali que a gente está. Então, a gente está estudando o livro de Gênesis, capítulo 2, dos versículos 1 a 6. E ali tem alguns princípios que vão ser abordados. Então, é isso que a gente chama de bloco de escrituras. E aqui tem uma citação bem interessante do presidente Armin, que ele diz, né, ele fala um pouquinho sobre. Ele dá uma explicação sobre a preparação do uso do currículo. E aqui ele fala, ó, os que foram chamados pelo profeta para garantir a exatidão da doutrina ensinada na igreja, examinam cada palavra, cada gravura, cada diagrama dos materiais curriculares que vocês recebem, para deixarmos que o material curricular exerça toda a sua força, basta termos fé que esse material é inspirado por Deus. Olha só todo o cuidado que é preparado esse manual, né? Esse material para nós. Então a gente pode estar firme, nós estamos firmes e temos segurança no que nós vamos ensinar, porque foi tudo preparado, tudo muito inspirado, né, pelo material que nós recebemos. E aí tem relação aos recursos adicionais. Irmão, tal, eu posso usar outros recursos para preparar minha aula? Olha só que interessante que diz aqui. Muitos professores fazem uso de recursos adicionais, como, por exemplo, as revistas da igreja, que no nosso caso, né, ali a Rona, tem revistas jovens, e aqui ele fala, né, principalmente dos ensinamentos das conferências gerais, que ajudam a ampliar o entendimento do bloco de escrituras. Então, esses, ok. Não se deve utilizar os recursos adicionais para especular, criar sensacionalismo, nem ensinar ideias que não sejam claramente afirmadas pela igreja. Às vezes, mesmo algo que já foi confirmado ou publicado pode não ser adequado para uso em aula. As aulas devem fortalecer a fé e o testemunho dos alunos. Então, às vezes está naquela situação que aí às vezes a gente vê assim, poxa, mas tem aquele manual do Instituto lá de 1990 que tinha citação de um elder que viveu lá em 1960. Então, foi publicado ali pelo manual e tal, mas muitas vezes pode, como diz aqui, pode ser não adequado para aquele momento. Então, utilize o material que nós temos atualmente, que é o mais ideal para a nossa juventude. E aí ele fala, né, decidir o que ensinar e como ensinar. Então, na preparação das aulas do professor, precisa decidir o que vou ensinar e como vou ensinar. Então, o que que é? Vamos separar aqui rapidinho. O que ensinar consiste no contexto. Contexto inclui informações históricas, cultura, cenário,
No conteúdo, tem as ações, as pessoas, eventos, sermões e explicações inspiradas. E aí, e nas verdades importantes do Evangelho presentes no bloco de escrituras. E o como ensinar consiste nos métodos, nas abordagens e nas atividades que um professor usa para ajudar os alunos a compreender. E aqui ele fala, né, dá alguns exemplos: debate em sala de aula, recursos adicionais, exercícios de escritura, trabalho em grupos pequenos. Assim como a gente fez, teve no vídeo, né, em que o irmão Libano e o Leonel, eles deram as sugestões de ensino para essa semana. Então eles falam assim, ó, esse vídeo é interessante, essa parte aqui do discurso, e mostrou ali uma gravura. Então tudo isso é como eu vou ensinar. Depois que eu decidi, então, por exemplo, o irmão Libânio vai falar sobre os profetas, né? Sobre a importância dos profetas. Então o princípio é profetas. Então eu já tenho o princípio, o que que eu vou ensinar. Agora, como que eu vou ensinar isso? Então ali ele usou vídeos, exercícios, atividades em grupo, e é assim que a gente vai ministrando as aulas. E aí ele fala aqui, ó, durante a preparação da aula, os professores devem dedicar tempo e esforço suficiente para decidir o que ensinar e como ensinar. Se o que ensinar receber quase toda a atenção durante a preparação da aula, o professor não terá tempo suficiente para considerar como ajudar os alunos a participar do aprendizado. Isso muitas vezes resulta em aulas maçantes, demasiadamente sentadas no professor. Então, aquela que o professor fala e fala e fala e fala e fala, porque ele quer passar todo o conteúdo, ele está mais preocupado em ensinar do que talvez como os jovens vão entender melhor. E aí tem o contrário também. Se o professor se concentrar demais em como ensinar, a aula pode acabar desarticulada, com pouco propósito e pouco impacto. Então, o professor às vezes faz um monte de atividades e o jovem faz e ele fica meio sem saber o propósito das atividades, porque ele não sabe, ele não está entendendo qual que é o princípio a ser ensinado, qual que é o princípio, na verdade, a ser aprendido. Então, essas são algumas informações importantes para vocês, professores, de preparação de aula, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários como foi sua preparação. Você conseguiu identificar o que você vai ensinar e como você vai ensinar? Então, coloca ali algumas coisas que você identificaram, o princípio que você identificou e talvez o que que você vai ensinar. Quais são os métodos que você vai ensinar? Como você vai ensinar? Então, professores, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham uma excelente semana com ótimas aulas e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.